meus amigos, sejam bem-vindos à semana de atualização jurídica do G7 Jurídicos. Eu sou o professor Barney de Direito Administrativo e vou ter 30 minutinhos, talvez um pouquinho a mais, para tratar de algo muito importante sobre o direito administrativo dos últimos tempos de dezembro de 2025. Nós tivemos uma nova emenda constitucional, que alterou o artigo 37, inciso 16 da Constituição. Meus amigos, na tela comigo. Semana de atualização jurídica 2026, sou o professor Barney Bichara e vamos falar sobre a emenda constitucional número 138, de 19 de dezembro de 2025. Essa emenda alterou o artigo 37 da Constituição para permitir a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro de qualquer natureza. Venham comigo. Então, a emenda constitucional, a última, dezembro de 25, mudou o artigo 37, o artigo que cuida da administração pública, e alterou o inciso 16, que cuida da acumulação remunerada de cargos, empregos e funções. A primeira coisa que nós precisamos lembrar é que a Constituição proíbe, a Constituição veda, como regra, a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções. Não é permitido acumular remuneradamente. A vedação constitucional se refere à acumulação remunerada. E se for de graça? Se for de graça é outra coisa. Se for gratuito, ou seja, sem custos para os cofres públicos, é outra coisa. A Constituição não diz que é possível a acumulação gratuita, mas ela não proibiu. O que a Constituição proibiu foi a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções. Professor, então quer dizer que eu poderia acumular 2 cargos desde que essa acumulação não implicasse despesas para o Tesouro? Poderia. Se houver uma previsão legal para isso. Princípio da legalidade, a administração faz o que a lei manda, então se a União, no nível federal, se o Estado, no nível do respectivo Estado, se o município, no nível do respectivo município, se o DF, no âmbito do DF, legislasse, definindo regras de acumulação gratuita, sem custos para o Tesouro, seria possível. Porque a Constituição não proibiu isso. O que ela proibiu foi a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções. A lógica é, cada administrado, cada cidadão, pode ocupar um cargo, ou um emprego, ou uma função. Exercerá esse cargo e será remunerado. Exercerá esse emprego e será remunerado. Exercerá uma função e será remunerado. E acabou. Cada administrado, cidadão, pode ter acesso e ocupar um cargo, ou um emprego, ou uma função, sendo proibido acumular remuneradamente. Cada um ocupa o seu e acabou. Na tela. Artigo 37, inciso 16. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Inciso 17. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. Comigo. Então, esta é a regra. É vedada a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções. Essa é a regra. A mesma Constituição que estabeleceu a regra, estabeleceu as exceções. E a Constituição disse, excepcionalmente,
é possível acumular cargos, empregos e funções quando há interesse público. A acumulação prevista na Constituição, a possibilidade de acumulação remunerada prevista na Constituição, ela visa o interesse público, não o interesse do servidor. Quando a Constituição admitiu a possibilidade de acumular, essa possibilidade de acumular, ela se refere ao interesse público e não ao servidor, porque o servidor vai pensar, eu quero ter 2 cargos porque eu quero receber 2 vezes. Eu quero ter um cargo e um emprego porque eu quero receber 2 vezes. Eu quero ter um cargo e uma função porque eu quero receber 2 vezes. Ou posso ter 2 empregos que eu quero receber 2 vezes. Não, servidor. Você vai receber 2 vezes porque você está exercendo 2 vezes o trabalho. Se você trabalha 2 vezes, você recebe 2 vezes. É só por isso. Você não tem direito à acumulação enquanto direito individual de ganhar mais. As hipóteses foram criadas pela Constituição em favor do interesse público. Por que a Constituição admitiu a acumulação? Para atender o interesse público. O interesse público precisa de mais professores. O interesse público precisa de mais médicos. O interesse público precisa de profissionais experientes repartindo sua experiência, dando aula. Então, quando a Constituição admitiu a possibilidade de acumulação, o objetivo da Constituição era atender ao interesse público e não o interesse do servidor. O servidor recebe 2 vezes porque ele trabalha 2 vezes. Mas a ideia é permitir, excepcionalmente, a acumulação em favor do interesse público. E a Constituição estabeleceu critérios para acumular. A Constituição disse, é vedado acumular cargos, empregos e funções, salvo se houver horário. Salvo se observar o teto. Porque o artigo 37, inciso 11, estabelece o teto remuneratório. Ninguém pode receber mais que o ministro do STF. Estão lembrados? Que é o teto geral. Tem regras específicas. Mas o subsídio mensal em espécie do ministro do STF é o teto geral do serviço público. Artigo 37, inciso 11. Então a Constituição disse, é vedado, é proibido acumular remuneradamente cargos, empregos e funções. Mas, excepcionalmente, pode acumular se houver horário e se observar o teto. Tem horário? Tem. Está observando o teto constitucional remuneratório? Está. Então pode acumular. Horário, teto, é possível acumular. Quando? E a Constituição estabeleceu as hipóteses. Na tela. Artigo 37, inciso 16. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no artigo 37, inciso 11, o teto. Nos seguintes casos: 2 cargos de professor, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Comigo. Então, se houver compatibilidade de horário e se for observado o teto, é possível a acumulação remunerada de 2 cargos de professor. Ponto. Um cargo de professor mais outro cargo de natureza técnica ou científica. E ainda é possível acumular 2 cargos de profissionais da área de saúde com profissão regulamentada.
sobre o que está aqui na tela. Sobre as hipóteses de acumulação, previsto no artigo 37, inciso 16, comigo. Você tem que observar o seguinte: onde está escrito cargo, pode ser cargo, emprego ou função. A Constituição falou, é possível acumular 2 cargos de professor. A tela. Dois cargos de professor. Um cargo de professor com outro cargo técnico ou científico. Depois ela disse, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissão regulamentada. Comigo. A Constituição aqui, ela não foi precisa. Quando ela disse, é possível acumular 2 cargos de professor, você deve entender, é possível acumular um cargo com outro cargo. Ou é possível acumular um cargo com um emprego. Ou é possível acumular 2 empregos. Ok? Onde está escrito cargo, pode ser cargo ou emprego. 2 cargos de professor, ou um cargo ou um emprego de professor, ou 2 empregos de professor. Professor, por quê? Porque não existe a obrigatoriedade do regime jurídico único. Estão lembrados que o artigo 39 caput estabeleceu originariamente a obrigatoriedade do regime jurídico único nas pessoas jurídicas de direito público? Isso significava que nas pessoas de direito público só existiam cargos. Como o 39 caput estabelecia a obrigatoriedade do RJU, nas pessoas de direito público só existiam cargos públicos. Ok? Texto original. A emenda 19 acabou com o regime jurídico único obrigatório, admitindo cargos e empregos nas pessoas de direito público. O RJU, o regime jurídico único, não é mais obrigatório. Então, na pessoa de direito público, pode ter cargo, mas pode também ter emprego. Então, quando a Constituição aqui diz, excepcionalmente é possível acumular, se houver horário e observado o teto, 2 cargos de professor, a Constituição quer dizer 2 cargos de professor, ou 2 empregos de professor, ou um cargo de professor e um emprego de professor. Não é possível tripla acumulação. Não é. É vedada tríplice acumulação. Você só pode acumular 2 vezes. O quê? Um cargo com outro cargo. Um cargo com um emprego. Ou 2 empregos. Por que essa leitura mudou? Porque o artigo 39 caput da Constituição foi alterado pela emenda constitucional 19 de 98 e acabou com o RJU. Acabou com o regime jurídico único obrigatório. Então, onde está escrito cargo, pode ser cargo, mas pode ser emprego. Ok? Professor, na tela. E por que a linha C já fala cargo ou emprego? Comigo. Porque a linha C foi alterada. Ela não é o texto original. Então, quando o Constituinte mudou a Constituição, aqui, lá em 98, emenda 19 de 98, ela já mudou a linha C. Porque o texto original falava assim, texto original, 88, falava assim, é possível acumular remuneradamente 2 cargos de professor,
um cargo de professor com outro cargo técnico ou científico, e é possível acumular 2 cargos de médico. A Constituição falava 2 de professor, 1 de professor com outro técnico ou científico e 2 de médico. 2 cargos de médico. A primeira mudança no texto original foi: tira 2 cargos de médico e coloca 2 cargos ou empregos de profissionais da área de saúde, não médicos somente, desde que a profissão seja regulamentada. Então, primeira alteração no artigo 37, inciso 16, foi mudar a acumulação de 2 cargos de médico para 2 cargos ou empregos, porque o RJU já ia acabar. Então eles colocaram 2 cargos ou empregos de área de saúde. Por isso que a linha C já deixa claro que pode ser cargo ou emprego, enquanto que as alíneas originais só falam cargos. Maravilha. Mas a gente entende. Onde está escrito cargo, é cargo ou emprego. Na tela. Mas uma coisa ainda gerava dificuldade. A linha B. A linha B dizia: é possível, excepcionalmente, acumular um cargo de professor com outro cargo técnico ou científico. Comigo. Então, eu tenho um cargo de professor e posso ter um cargo ou emprego de natureza técnica ou científica. Qual que é a lógica da linha B? É permitir que servidores ocupantes de cargos ou empregos relevantes dividam sua experiência com as novas gerações. Eu sou procurador do Estado de Minas Gerais há 20 anos, atuo só com direito administrativo. Você acha que eu não tenho experiência com a matéria? Você acha que a minha experiência como procurador do Estado há 20 anos, atuando só com direito administrativo, é uma experiência que qualquer um tem aí na rua? Não é. Eu sou defensor público há 20 anos, trabalho só direito de família. Eu sou defensor público há 20 anos, trabalho só direito penal. Você acha que é o que eu aprendi ali na lida de 20 anos não é relevante? Então, eu sou engenheiro químico da Petrobras, Sociedade de Economia Mista. Você acha que eu não tenho experiência com aquilo? Eu sou gestor financeiro do Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista. Você acha que eu não tenho um domínio especial sobre isso? Então a Constituição falou assim, ó, vamos em favor do interesse público, não do servidor. Vamos, em razão do interesse público, não do servidor, permitir que o Barney, procurador do Estado, tenha um cargo de professor. Vamos permitir que o defensor público tenha um cargo de professor. Vamos permitir que o engenheiro da Petrobras tenha um cargo de professor. Que o financista do Banco do Brasil tenha um cargo de professor. Então, Barney vai ser procurador do Estado, sou procurador do Estado, e professor da Universidade Federal de Direito Administrativo. Eu sou engenheiro da Petrobras e professor da UERJ, Universidade do Estado do Rio, de Química de Petróleo. A ideia é que eu, titular do cargo técnico, eu, titular do cargo científico, pudesse dividir com as gerações a experiência que o serviço público me proporcionou. Por isso a linha B, a possibilidade de acumular cargo ou emprego com outro cargo ou emprego de natureza técnico-científica. Mas e um problema? O que é natureza técnico-científica? A Constituição não disse. Ela só disse, é possível acumular um cargo de professor com outro
de natureza técnica científica, sem dizer o que era isso. E, meus amigos, isso dava uma confusão sem fim. Porque na prática não se sabia o que era isso. Existiam interpretações das mais variadas. Cada um dava sua opinião. Não estava na Constituição? Cada um dava sua opinião. Não estava na lei? Ah, não! Um cargo de natureza técnica é aquele que exige para o seu desempenho nível médio. O cargo de natureza científica é aquilo que exige curso superior. Alguns diziam isso. Que na prática não funcionava, porque eles têm cursos superiores de natureza profissionalizante, por exemplo. E o curso profissionalizante, que é aquele que é maior que o nível médio e menor que o nível superior. Então existia uma série de questões. Então, por exemplo, o cargo era de nível médio e eu tenho curso superior. E fazia concurso para ele. O cargo não exigia nível superior. Não. Exigia nível médio. Mas quem pode o mais, pode o menos. E eu falo, ó, eu tenho curso superior, mas vou fazer de nível médio. Por exemplo. Ou, eu sou professor de história e vou fazer concurso para o cargo de oficial de justiça. Professor de história, cargo de professor. Oficial de justiça. É um cargo o quê? Técnico? Científico? Aí quando o servidor, a pessoa, o administrado, passava num concurso de professor, eu sou oficial de justiça. Exige nível médio. Ok? Eu tenho nível superior. Mas eu fiz o concurso para o nível médio de oficial de justiça. Passei, tô lá. Só que eu tenho curso superior de história. E sai um concurso na escola pública para professor de história. Eu faço o concurso e passo. E falo, tribunal, eu sou oficial de justiça aqui e eu quero acumular o meu cargo de oficial de justiça com o cargo de professor de história na escola ali que eu passei. E os tribunais, muitos diziam, não, você não pode acumular, não. Ah, mas é um cargo de professor com de oficial de justiça. Um cargo de professor com de natureza técnica. Aí a jurisprudência dizia, mas não há relação entre uma coisa e outra. Não há relação entre o seu cargo técnico e o seu cargo de professor. E a acumulação não é para você, a acumulação é para o interesse público. E uma série de questões surgiam diante da indefinição do que seria cargo técnico ou científico para fins de acumulação. Veio o Constituinte, derivado, veio o legislador, veio o Congresso, e no final do ano passado fez uma emenda à Constituição, alterando justamente o artigo 37, inciso 16, a linha B da Constituição. Na tela. A emenda 138 de 2025 deu ao artigo 37, inciso 16, a seguinte redação. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compartilhado de horário, observado em qualquer caso o teto. Quando que é possível acumular? 2 cargos de professor, um cargo de professor com outro de qualquer natureza. Olha que ótimo. Resolveu o problema. Sai a redação original, um cargo de professor com outro técnico ou científico, que era uma norma imprecisa, e entra no lugar. Aliás, vamos colocar o preto aqui, ó. E entra no lugar a norma de acumulação de um cargo de professor com outro de qualquer natureza. Comigo. Ó, não quero saber qual é o cargo que você vai acumular. É de professor? Pode acumular. Ponto. Sai um cargo de professor, mas outro
de natureza técnica ou científica para facilitar a regra e dizer um cargo de professor com qualquer outro cargo. Então você pode ser professor e defensor, professor e procurador de Estado, professor e delegado, professor e professor, que já é em cima, professor e médico, professor e dentista, por exemplo, professor de história no colégio e oficial de justiça, porque é com qualquer outro cargo. Sai a linha B original, outro cargo técnico ou científico, e entra. É possível acumular o cargo de professor com qualquer outro cargo. Lembrando, como eu disse, onde falamos cargo, pode ser cargo ou emprego, porque a emenda 19 acabou com a obrigatoriedade do regime jurídico único. Ok? Antes de terminar, outros pontos relevantes. Meus amigos, essa regra aqui, ela vale para servidores. Ela não vale para militar. Militar é outra coisa. Os militares se sujeitam a outro regime jurídico. O artigo 37 ao 41 da Constituição é aplicável a agentes políticos, é aplicável a servidores públicos, não a militares. As regras do 37 ao 41 só se aplicam aos militares se houver norma expressa dizendo que aplica. Então, se existe uma norma dizendo aos militares se aplica o artigo 37(11), aplica. Se tiver uma norma dizendo aos militares aplica o 37(9), aplica. Mas se não tiver norma dizendo isso, as normas do 37 e 41 não são aplicáveis aos militares. Ocorre que a norma específica e expressa para militares em relação à acumulação remunerada. Na tela. E aí você anota uma OBS. Uma observação. A acumulação para os militares. Comigo. E aí você tem que distinguir os militares dos estados e do DF, de um lado, dos militares da União, em outro. Porque as regras de acumulação remunerada mudam se o militar é do estado e do DF ou se o militar é da União. Professor, quem são os militares dos estados? Polícia Militar, Corpo de Bombeiro. Dos estados e do DF. Então, os militares dos estados são Polícia Militar e Corpo de Bombeiro. Quem são os militares da União? Os membros das Forças Armadas. Por que eu preciso diferenciar? Na tela. A Constituição diz, artigo 42, parágrafo 3º, aplica-se aos militares dos estados e do DF e do território o disposto no artigo 37, inciso 16. Com prevalência da atividade militar. Então, o que você viu aqui, 37(16), se aplica aos militares dos estados, do DF e dos territórios, com prevalência para a atividade militar. Professor, vem o artigo 142 e diz, parágrafo 3º, os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem ser fixadas em leis, as seguintes disposições. Inciso 7. Aplique-se aos militares o disposto no artigo 37, inciso 11, 13, 14 e 15, bem como na forma da lei e com prevalência na atividade militar, o disposto no artigo 37, inciso 16.
A linha C. Então, os militares da União, eu aplico só o quê? O artigo 37, inciso 16, a linha C. Comigo. Enquanto os militares dos estados podem acumular a linha A, 2 cargos de professor, a linha B, 1 cargo de professor, mas qualquer outro, 2 cargos de profissional de saúde com profissão regulamentada, com prevalência da atividade militar, os militares da União, membros das Forças Armadas, só podem acumular 2 cargos ou empregos privativos de profissional de saúde, com profissão regulamentada. Então eu posso ser coronel da aeronáutica e médico, mais nada. Eu posso ser coronel do exército e médico, mais nada. Porque a hipótese de acumulação remunerada que se estende aos militares da União, Forças Armadas, é a linha C, na tela. Essa aqui, ó. Enquanto que aos militares dos estados, aplica todas essas possibilidades. Onde que está isso? Na Constituição. Temos mais algumas OBs sobre acumulação. Comigo. Fora o artigo 37, 16, que fala sobre a acumulação remunerada, se houver horário, observado o teto, é possível acumular 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com outro de qualquer natureza e 1 cargo ou emprego de profissional de saúde com profissão regulamentada. 37, 16. Aos militares, a Constituição foi lá e disse, ó, naquele caso, pode também. Só que tem 3 hipóteses de acumulação que não estão no artigo 37, inciso 16. Quais são as hipóteses? O servidor eleito para o cargo de vereador, um membro da magistratura e um membro do Ministério Público. Na tela. Então a OBS agora é acumulação para o servidor eleito para cargo de vereador. Artigo 38. O servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplica-se as seguintes disposições. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens do seu cargo e emprego ou função, sem prejuízo da remuneração. E se não houver horário, aplica-se a regra do prefeito. Comigo. Barney é procurador do Estado de Minas Gerais, eleito vereador de Belo Horizonte. Eu posso ser procurador do Estado e vereador em Belo Horizonte, se houver horário e observado o teto. Então eu vou exercer minha função de procurador e receber. E vou exercer a função de vereador e receber. Se houver horário e observado o teto, eu posso acumular. Professor, e se não houver horário? Se não houver horário, o Barney se afasta do cargo de procurador, toma posse no cargo de vereador e escolhe a remuneração. Barney, você quer receber o subsídio do vereador de Belo Horizonte ou você quer receber a sua remuneração de procurador do Estado? Eu escolho. Aí os alunos perguntam, quem vai pagar? É óbvio que é o município, né, gente? Se eu sair do Estado, afastei do Estado, para ser vereador, quem vai pagar o meu subsídio? O município? Óbvio. O que a Constituição me deu foi o direito de optar. Eu quero receber o subsídio que a lei municipal fixa para o vereador, ou eu quero receber a remuneração que o Estado de Minas Gerais fixa para o procurador? Eu tenho o direito de acumular. Se não puder acumular, eu afasto de procurador, tomo posse de vereador e opto pelo que eu quero receber. E, obviamente, quem vai me pagar é o município, para quem eu exerço a função política. Ok? Na tela. Próxima observação, acumulação para os membros da magistratura. Artigo 95, parágrafo único. Ao juiz é vedado exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Comigo. Vejam que a Constituição não falou cargo de professor. Falou magistério.
O que restringe a possibilidade. Eu sou juiz e vou ser professor da PUC de São Paulo. Posso ser juiz e ser professor de Direito Administrativo da PUC de São Paulo. Ok, porque eu posso exercer, além do cargo de magistrado, um magistério. Onde? Onde eu quiser, mas é só um. Ok? Porque nós não estamos falando para os outros servidores de acumulação em outros lugares. Eu sou procurador de Estado. Cargo de procurador. Eu posso acumular um cargo de professor? Posso. E posso ser professor do G7? Posso. Então, Barney é procurador do Estado de Minas e professor da Universidade Federal. Um cargo de procurador, um cargo de professor. Posso acumular. E posso ser professor do G7? Posso. E posso ser professor do IBMEC? Posso. E posso ser professor da PUC de São Paulo? Posso. Porque a acumulação no G7, na PUC, no IBMEC, não são cargos públicos. A proibição de acumular se refere a cargos, empregos e funções. Meu trabalho no G7 não é cargo, não é emprego, não é função. Então está fora da acumulação. Então eu posso acumular. E o juiz pode acumular? O juiz não pode. Por quê? Porque a Constituição diz: o juiz não pode fazer mais nada, salvo uma função de magistério. Na tela. A mesma coisa acontece, próxima óbis, com o membro do MP. Artigos 128, parágrafo 5º, inciso 2 da Constituição. Aplica-se aos membros do Ministério Público seguintes vedações: exercer, ainda que em disponibilidade, outra função pública, salvo uma de magistério. Comigo, de novo, não diz que ele pode acumular um cargo, um emprego, uma função. Diz que ele não pode fazer nada além de exercer outra função de magistério. Onde? Em um cargo? Ok. Onde? Numa instituição privada? Ok. É um. Para terminar. Aliás, quase terminar. Acumulação na aposentadoria. Meus amigos, artigo 37, parágrafo 10. Comigo. Se eu posso acumular na atividade, eu posso acumular na inatividade. Se eu posso ter 2 cargos de professor, eu posso ter 2 aposentadorias de professor. Se eu posso ter um cargo de professor e outro cargo, eu vou ter a aposentadoria do cargo de professor e do outro cargo. Se eu posso acumular 2 cargos de médico, dentista, fisioterapeuta, eu posso acumular 2 aposentadorias respectivas. Se eu posso acumular na atividade, eu posso acumular na inatividade. Então é possível a acumulação das aposentadorias. Quando a acumulação é possível. E agora, para terminar, 2 teses de repercussão geral que fecham o tema na tela. Tema 1081 de repercussão geral. As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargo público previstas na Constituição sujeita-se unicamente à existência de compatibilidade de horários verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal. Tema 384. Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do teto pressupõe a consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto quanto ao somatório dos ganhos do agente. Isso aqui é importantíssimo. Comigo. Por quê? Porque antes se pensava o seguinte: eu tenho um cargo de professor e um cargo de procurador de Estado. É possível acumular? É. Se houver horário e observar do teto. Então a lógica é: eu sou procurador de Estado, recebo. Sou professor, recebo. Tem horário? Tem. Observar do teto. O que era o teto? Somava as 2 remunerações e a soma das 2
não podia ultrapassar o teto. Não podia. Era assim que se entendia. O Supremo falou, não é isso não, tá doido, não é isso não. O teto remuneratório na acumulação pressupõe cada um dos vínculos. Então, se eu sou procurador do Estado e professor, eu tenho que observar o teto quanto à remuneração de procurador do Estado e o teto quanto à remuneração de professor. Um teto aqui, um teto aqui. E não somar os dois para aferir o teto. Então, eu sou médico na União e ganho 40 mil. E sou médico no município e ganho 40 mil. Ponto. Somando os dois, ganha 80. Ganha. É acima do teto? É. Mas o teto não é considerado o somatório. O teto é considerado cada um dos vínculos. E última coisa, para finalizar, que é uma pegadinha. Quando fala-se em teto, todo mundo pensa no STF. Mas não é isso que a Constituição está dizendo, não. Observado o teto. O teto de quem? O teto do respectivo ente. Então, se Barney é médico na União e médico no município, e se o teto deve ser aferido em relação a cada um dos vínculos, quer dizer que na União eu não posso ganhar mais que o ministro do STF. É o teto. E no município eu não posso ganhar mais que o prefeito. Porque o teto dos servidores municipais é o do prefeito. Então o teto do Barney é o teto da União no cargo de médico federal e o teto do Barney é o teto do prefeito no cargo de médico municipal. Porque os vínculos devem ser aferidos separadamente para fins de observância do teto e não considerar o somatório dos ganhos. Ok? Com essa aula a gente esgota absolutamente tudo relativo à acumulação remunerada. Texto original, texto atual, exceções, além do 3716, que são militares, da União e dos Estados, vereador, juiz, Ministério Público, a aposentadoria e as repercussões gerais. Sejam bem-vindos ao G7 Jurídico, eu sou o professor Barney Bichara e até a próxima.